Vídeo 9. O documento Proposições Curriculares para a Educação Infantil propõe que o currículo seja compreendido como um caminho elaborado e traçado solidariamente pelos atores do processo educativo. Sendo um caminho, ele se constitui durante a trajetória daqueles que o percorrem. O currículo concretiza e se ressignifica durante a caminhada daqueles que estão no cotidiano das suas vivências escolares de um contexto educacional específico. Ao mesmo tempo, a característica dinâmica do currículo não elimina em nenhum momento a necessidade de planejamento, discussão conjunta e prévia na sua elaboração. Não se inicia uma caminhada sem procedimentos de previsão, levantamento de demanda, possibilidade de sucesso da empreitada. Como o currículo acontece o mesmo, quando os profissionais responsáveis e conscientes unem-se em torno de crenças e concepções comuns na busca de uma construção frutífera. As ações são estudadas, discutidas e planejadas antes de serem realizadas. As escolhas efetivadas no currículo devem ser também periodicamente analisadas a fim de identificar se estão alcançando os propósitos que se destinam. Da mesma maneira que são feitos pelo coletivo de cada instituição, devem ser refletidos e reformulados por todos. Essa dinâmica dá movimento ao currículo, torna-se permeável aos discursos aspectos da realidade cotidiana, num processo dialético em que define as práticas diárias e que as reflexões sobre as práticas o redefinem. Propõe-se um processo de envolvimento e compromisso em que os sujeitos estão em permanente construção e aprofundamento a respeito do currículo. Elaboram, realizam, analisam, observam, discutem, reorganizam, reelaboram, constantemente questionando e sendo questionado pelas experiências vividas. Não se impõe a urgência em encontrar respostas perfeitas e perenes, mas aberturas ao questionamento e a possibilidade de aprender com o processo. As proposições curriculares da educação infantil de Belo Horizonte constituem-se também como uma escolha, uma opção clara desse município para explicitação das concepções, princípios, conhecimentos, procedimentos e atitudes que devem orientar e organizar as experiências educativas das instituições de educação infantil. Uma proposta que deve ser estudada, discutida, apropriada, construída e desenvolvida com as crianças de 0 a 5 anos, com os professores educadores, coordenadores pedagógicos, diretores, vice-diretores, demais funcionários das instituições, pais, familiares das crianças, bem como toda a comunidade de cada instituição educativa, para que suas experiências sejam de aprendizagem e desenvolvimento, numa perspectiva de educação como direito à formação humana, reconhecendo seus saberes, buscando desenvolvê-lo e ampliá-los. Página 47, letra C. Concepções que sustentam essas proposições curriculares. A criança como foco no processo educativo. Este documento, considerando as discussões realizadas na Rede de Formação 2007-2008 e confirmado pelas diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, compreende a criança como centro do processo educativo. Aponta que a criança estabelece interações com o mundo, cultura, sociedade e natureza, desde que nasce, interrogando, investigando, buscando, conhecendo e tendo como nele brincar sua principal forma de compreensão e manifestação no mundo. Aponta ainda que esse processo de interação é realizado pela criança e mediado por linguagens. Essas a constituem como sujeito cultural e simbólico ao mesmo tempo em que são constituídas, significadas, transformadas pela própria criança. Linguagem corporal, linguagem musical, linguagem oral, linguagem plástica visual, linguagem digital, linguagem matemática e linguagem escrita. São 7. A figura a seguir busca ilustrar o conjunto desses elementos e suas interrelações, apesar de não ser capaz de representar todo o dinamismo do processo. Essa figura é importante vocês olharem na página 48, que mostra todas as intenções e as linguagens em torno da criança, complementando-a. A criança como centro. Colocar a criança como centro no processo educativo implica no necessário conhecimento dos professores educadores devem ter sobre a individualidade dela, as vivências, os saberes, as diversidades, as diversas organizações familiares, os costumes, os valores, os modos de ser e agir, tornam a criança como um sujeito único e singular.
Cada uma deve ser reconhecida e acolhida da maneira concreta, a partir do conhecimento de suas características individuais, de grupo e de sujeito de um tempo específico do desenvolvimento humano, a infância. O conhecimento e reconhecimento efetivo dessas características definirão um conjunto das práticas escolares que poderão favorecer o maior e melhor desenvolvimento de cada uma das crianças. Essa maneira de conhecer o trabalho pedagógico, colocando a criança como centro no processo educativo, complementa-se com a concepção de currículo deste documento. Compreender o currículo como um conjunto dessas escolhas sobre práticas, conhecimentos e habilidades a partir de um planejamento inicial, pressupõe que ele será complementado e enriquecido a partir da chegada e do conhecimento das crianças reais e concretas. O currículo parte de um esboço temporário, fundamentado nos aspectos principais do desenvolvimento infantil, as intenções educativas do município e a instituição explicitados no projeto político-pedagógico, das propostas de organização dos tempos, espaços e materiais. Entretanto, a partir do início das atividades e da presença concreta das crianças, muitos outros elementos serão incorporados a esse currículo, a esse planejamento inicial, individualizando o processo educativo de acordo com o perfil e as características específicas de cada grupo de crianças. Portanto, o currículo que coloca a criança como foco no processo educativo somente estará totalmente desenhado a partir da presença física e do conhecimento concreto a respeito dos principais atores desse processo, cada uma criança de cada turma. Da mesma forma, considerando o processo de desenvolvimento individualizado de cada turma, o currículo será constantemente revisto e ampliado. O conhecimento concreto e efetivo a respeito das crianças refere-se tanto para o macro quanto para os microaspectos que caracterizam os sujeitos da infância nesse documento. Por macroaspecto, considera-se sujeitos biológicos que vivenciam um processo de desenvolvimento específico da espécie humana, em igual idade cronológica entre 0 a 5 anos, urbanas nascidas no século XXI, contemporânea dos conflitos e benefícios da chamada sociedade da informação, das crises globalizadas, da interconectividade digital e do isolamento pessoal. Essas e outras características de amplo aspecto configuram o bojo da sociedade em que as crianças vivem. Os microaspectos referem-se às questões mais particulares que desenham intimidade das diversas instituições e suas comunidades. As estruturas familiares, a cultura, os valores definidos por família, modo de organização local, atividade econômica, associação e atuação política, as visões de mundo, expectativa de vida e tantos outros. Ao ter cada criança diariamente convivendo dentro do micro-universo de cada turma, os professores e educadores têm diante de si um sujeito que carrega marca e a história de toda a sociedade até aquele momento. Um sujeito profundamente complexo, pois é fruto de um acúmulo de toda a humanidade, ao mesmo tempo em que representa particularidade das experiências de sua comunidade local e do seu grupo familiar. Um indivíduo que constituiu suas identidades pessoal e social continuamente na relação com os demais. Considerar a criança como foco do processo educativo significa também não ignorar o conjunto de conhecimentos e práticas construídos historicamente pela humanidade e repassado formalmente através da educação. A relação com o conhecimento formal é igualmente fator de desenvolvimento de constituição da criança como sujeito sócio e cultural. O que é preciso ter em mente em relação ao conhecimento formal é que ele deve ser elemento para o desenvolvimento da criança e não elemento de sua subjugação a procedimentos escolares sem significado. Ao considerar a centralidade das crianças no processo de construção de conhecimento formal, pressupõe-se individualização desses processos e práticas educativas de tal forma a ajudar todas as crianças, dentro de suas especificidades e saberes, a se aproximarem dos conhecimentos formais, apropriando-se deles a partir de sua maneira de conhecer e de suas experiências prévias. Novamente, faça referência à necessidade de conhecer a criança real e concreta que está em cada turma, suas experiências anteriores, os saberes que elaborou, os modos de ser e viver, de tal maneira que os professores e educadores sejam capazes de intervir para que cada criança se relacione saberes e formas mais amplas e elaboradas de conhecimento.